dependente. No que diz respeito à questão da dependência, me parece que é importante entender que a economia capitalista mundial ela tem uma lógica de funcionamento que faz com que algumas economias tenham maior grau de autonomia do seu poder de decisão sobre a implementação de estratégias de desenvolvimento e política econômica e outras têm menos. Isso, grosso modo, é o que se chama de as primeiras de economias centrais e as segundas de economias dependentes. Então a primeira clivagem é essa. Uma economia e sociedade dependente é aquela que não tem maior poder de decisão sobre o funcionamento da lógica da economia mundial e, portanto, depende de como essas decisões e políticas implementadas são tomadas pelas economias centrais. Isso é o que definiria uma condição dependente. Para tentar entender essa condição dependente, também, a grosso modo, desde os anos 60 para cá, se conformaram, digamos assim, duas grandes vertentes teóricas. Uma delas, mais associada ao que se chama de vertente weberiana, tem algo a ver com a teoria do Estado em Weber, que é a característica, por exemplo, do livro clássico do Enzo Faleto, do Fernando Henrique Cardoso, que entende que essas economias dependentes, embora dependam do crescimento da economia mundial e de como é que está o mercado do crédito internacional, dependendo da conjuntura, podem implementar políticas econômicas de forma a se acoplar a essa dinâmica da economia mundial e de alguma maneira como se fosse crescer a reboque dessa economia central. A outra vertente, que é a vertente marxista, entende de maneira dialética, ou seja, tenta perceber as contradições do funcionamento da economia mundial. E portanto, o que essa vertente mais marxista entende é que essas economias dependentes, quanto mais se acoplarem, quanto mais aprofundarem a dependência em relação às economias centrais, mais os mecanismos de dependência, que nada mais são do que transferência do valor produzido por essas economias, mas que é apropriado nas economias centrais, seja intensificado e aprofunde a situação de dependência. Então, basicamente, essa clivagem entre as duas.